espanhola. Conteúdo da exposição propriamente dito. Bem, por que falar dos antecedentes, meus amigos? Por que nós devemos falar dos antecedentes da Guerra Civil Espanhola? Porque, como eu falei, não foi apenas uma guerra contra o comunismo, mas contra uma horda de movimentos revolucionários que vinham atacando a Espanha há séculos, sobretudo a partir do século XIX, por ocasião das guerras carlistas. O liberalismo, a maçonaria, o americanismo, lembremos da Guerra Hispano-Americana de 1898, e o sionismo por trás disso tudo. Portanto, meus amigos, isso já marca uma diferença entre a Espanha e o Brasil. A Guerra Civil Espanhola foi uma autêntica contra-revolução, uma cruzada. Não foi uma mera reação, como nós tivemos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós tivemos, quando muito, reações. Eu falei disso na palestra que eu dei lá no dia 5 de julho. Aqui no Brasil, quando muito, nós tivemos reações contra determinadas ameaças ao país. Ameaça do separatismo, ameaça do comunismo, ameaça da rapinagem internacional. Nós tivemos no Brasil, no máximo, reações. Nunca tivemos uma contra-revolução nos últimos 200 anos. Tivemos 64, 1930, 1840, questão do separatismo. Mas contra-revolução para valer, nós não tivemos aqui no nosso país nos últimos 200 anos. Na Espanha, sim. Tivemos uma contra-revolução, uma cruzada. Como dizia Francisco Franco, nossa cruzada foi contra a enciclopédia, enfim, que foi edificada pelo governo nessa fase do Diretório Militar, enfim, mas é um trabalho muito interessante que vocês devem examinar, estudar, porque foi um trabalho muito bem avaliado pela Santa Sé. Um Estado católico de fato. Eu vou ler para vocês um trecho da carta que o Papa Pio XI enviou ao rei Afonso XIII em 10 de maio de 1927, portanto, quando estava no auge o Diretório Militar na Espanha, com o parlamento devidamente fechado, os maçons, pelo menos, marginalizados ali. Enfim, teve realmente uma queda, de influência, teve uma onda de umas lojas aí que foram fechadas. Enfim. Então, eu vou ler só um trecho da carta. Abre aspas. Quem poderia comemorar de modo digno todas as coisas que Vossa Majestade, sempre guiada e doutrinada pela religião, tem levado a termo em benefício do povo espanhol? O principal mérito de Vossa Majestade na direção do reino tem sido haver conseguido obter a adesão e o afeto de todos, mais com o amor do que com o poder, excelência e apanágio que cabem tão somente aos melhores soberanos. Fecha aspas. Portanto, esse é o teor da congratulação que o Papa Pio XI deu ao trabalho do Diretório Militar, que vigorou na Espanha, que governou a Espanha com o aval do rei Afonso XIII, de 1923 a 1930, sob a direção do general Primo de Rivera. Eu não vou falar
dos resultados, das obras, enfim, de tudo que foi feito nessa etapa, porque foge ao foco da nossa exposição, né? Mas eu vou citar alguns livros digitalizados, que eu inclusive digitalizei para quem se interessa, né, pelo estudo dessa temática. Eu acho que o principal livro, né, que permite entender o trabalho que foi feito pelo Diretório Militar na Espanha é um livro escrito pelo engenheiro José P. Martim São João, que foi conselheiro do general Primo de Rivera e depois, no regime do Franco, foi diretor-geral de ensino superior do Ministério da Educação. O livro se chama Los Valores Históricos de la Dictadura Espanhola, ou seja, os valores históricos na ditadura espanhola. Uma obra 600 páginas, muito detalhada sobre tudo que foi feito em matéria de saúde, infraestrutura, educação, economia, religião na Espanha durante a gestão do general Miguel Primo de Rivera e Orbaneja. Enfim, é um detalhe importante, Você nota, quando você estuda a história da Espanha no século XX, você percebe que muitos homens que trabalharam no Diretório Militar, nesse período de 1923 a 30, depois trabalharam também em cargos importantes no regime do Francisco Franco. Você percebe uma certa conexão entre o Diretório Militar e o regime franquista. Uma conexão de pessoas, de conteúdo. Né? Claro, o regime do Franco era mais perfeito. Mais perfeito. Mas você percebe uma conexão de pessoas. Por exemplo, além do José Per Martins São João, o Pio Balesteiro de Alava, um economista muito bom, que depois eu posso fornecer o trabalho deles para quem se interessar. O doutor José de Anguas e Messia, né, o Visconde de Santa Clara de Avedilo, que foi ministro das Relações Exteriores da Espanha, de 1925 a 27, durante o Diretório Militar, e depois, durante o regime franquista, ele foi embaixador da Espanha junto à Santa Sé. Né? Um ótimo autor, um católico de primeira linha, escreveu um trabalho fundamental intitulado O Conceito Cristão de Propriedade. O Conceito Cristão de Propriedade. Outro que trabalhou no Diretório Militar e depois veio a se tornar um quadro de relevo na Espanha de Franco foi o engenheiro Rafael Benjumeia Iburim, o conde de Guadalhorce, foi ministro do Fomento do Primo de Rivera e depois presidente da Rede Nacional de Ferrovias no regime do Franco. Teve um papel importante na nacionalização do setor ferroviário espanhol. Escreveu uma monografia intitulada A Economia das Empresas em Relação à Economia Nacional, muito boa também. Por que eu estou citando isso, pessoal? Por que eu estou citando isso? Vou aqui abrir um parêntese. Para falar da nossa situação novamente. E hoje em dia, meus amigos, nessas épocas de eleição, está muito na moda falar em mal menor. Devemos votar nesse candidato porque ele é um mal menor, enfim, mal menor para cá, mal menor para colar. E aí, obviamente, surge a pergunta, bem, então o que seria um governo bom? Se nós estamos aqui sob um governo que é supostamente um mal menor, o que seria um governo bom? O que seria o referencial de bom? Ora, o referencial de bom é o Estado católico regido pela doutrina social da Igreja em todos os campos de decisão. Na saúde, na economia, na educação,
no campo da cooperação, das relações com a igreja, etc. É isso. É um Estado que funcione dessa maneira e que seja reconhecido, avaliado, elogiado, aprovado como tal pela palavra dos papas. E quando você olha os últimos 200 anos, meus amigos, e os últimos 2, 3 séculos, você encontra pouquíssimos exemplos. Pouquíssimos exemplos nos últimos 2, 3 séculos desse tipo de Estado. Nós temos aí a Dona Maria I, Portugal, muito bem avaliada em todo o seu trabalho pela Santa Sé. Tivemos Dom Miguel I, em Portugal também. E tivemos o Diretório Militar do Miguel Primo de Rivera, na Espanha, muito bem avaliado, como nós acabamos de ver. Tivemos aí Portugal de Salazar, tivemos Gabriel Garcia Moreno, no Equador, tivemos o presidente Rafael Caldeira Turcios, na Guatemala, enfim, Francisco Franco e tal. Então, esses governantes são o referencial de bom. Então, se você é católico e quer fazer contra-revolução, obviamente você tem que... Eu faço isso. Eu vou atrás de saber quem foram os homens que trabalharam nesses governos em cargos de relevo, o que eles escreveram. Escreveram livros? Escreveram trabalhos? Enfim, o que escreveram? O que fizeram em termos administrativos? Que aí você tem uma noção de como se faz a coisa, e aí você tem um referencial para avaliar os governantes do Brasil. Ó, esse governo é quase bom porque se aproxima mais daquele paradigma, daquele referencial. Esse governo aqui já é bem ruim porque se afasta, está longe do que foi feito por aquele referencial de bom. Então, você deve ir atrás dos homens que trabalharam nesses governos como ministros ou em cargos de relevo quaisquer, ler o que eles escreveram e disseram, estudar o que eles fizeram em termos administrativos, porque aí você tem uma noção do que de como funciona, deve funcionar a gestão, a administração de um Estado católico regido pela doutrina social da Igreja. Que assim você tem o referencial do que é bom, assim você sabe o que você deve buscar em termos políticos e qual é o referencial que você deve usar para avaliar candidatos e políticos aqui no Brasil.